Sejam bem-vindos ao Semente Exata. Vamos resolver uma questão juntos. A cada vez que Pinóquio mente, seu nariz cresce 6 centímetros. E a cada vez que diz a verdade, seu nariz diminui 2 centímetros. Quando seu nariz estava com 4 centímetros, ele disse algumas mentiras e 3 verdades. Seu nariz está agora com 16 centímetros. Quantas mentiras ele contou? Aí temos aí as opções de resposta, a letra A, B, C, D e a letra E. Então a gente faz a primeira leitura para a gente ter uma ideia do que o problema se trata, né? Do que o problema está tratando. O problema fala que o Pinóquio, no caso, o Pinóquio é um personagem que todos nós conhecemos, né? Então para cada mentira que ele fala, o nariz cresce 6 centímetros. E para cada verdade que ele diz, o nariz diminui 2 centímetros. Então, em um momento ele estava com 4 centímetros, né, o tamanho do nariz dele tinha 4 centímetros. Ele disse algumas mentiras, que o problema não fala quantas, mas o problema fala que ele diz 3 verdades. E após esse acontecimento, o nariz dele ficou com 16 centímetros. Ou seja, a gente tem uma ideia do que aconteceu. A gente vai fazer uma próxima leitura para a gente extrair do texto as informações mais importantes para a gente poder resolver, tá? Então vamos lá. A cada vez que Pinóquio mente, seu nariz cresce 6 centímetros. E a cada vez que diz a verdade, seu nariz diminui 2 centímetros. Beleza, a gente tem esse primeiro período aí. Então vamos anotar aqui, ó. Eu vou representar a mentira com a letra M. Cada vez que ele mente, o nariz cresce 6 centímetros. Cada vez que ele diz a verdade, o nariz diminui 2 centímetros. Esse sinal aqui de mais quer dizer que o nariz cresce, ou seja, aumenta 6 centímetros a cada mentira. A cada verdade, menos 2 centímetros. Por quê? Porque a cada verdade que ele diz, diminui 2 centímetros o nariz dele. Continuando a leitura. Quando o seu nariz estava com 4 centímetros, ele disse algumas mentiras e 3 verdades. Ou seja, nesse segundo período aí, está dizendo que está falando sobre um acontecimento. Tá? Então vamos pegar aqui esse ponto de partida. Então o acontecimento é o seguinte. Quando ele estava com 4 centímetros, ele disse algumas mentiras e algumas verdades. Então vamos colocar assim, ó, vamos equacionar. Ficou pequeno aqui, não, dá para ver, deixa eu pôr um pouquinho maior a letra aqui. A gente vai fazer o seguinte, não vamos preocupar agora com números não, a gente vai entender o que está acontecendo. O ponto de partida é o 4. Ele estava com 4 centímetros de nariz, ok? Então, o que aconteceu? Ele contou algumas mentiras e contou algumas verdades. Após esse acontecimento, o nariz dele ficou com 16 centímetros. Tá? Eu sei que ele contou 3 verdades, porque está escrito no texto, no enunciado, mas eu não sei a quantidade de mentiras. Eu estou fazendo assim só para a gente construir um raciocínio simples, tá, pessoal? De como que a gente vai desenvolver isso aqui. Qual que vai ser o caminho que a gente vai utilizar para desenvolver isso? Primeiro é entender o que está acontecendo. Então o nariz dele estava com 4 centímetros. Aí ele falou algumas mentiras e falou algumas verdades. Após isso, o nariz ficou com 16 centímetros. Entendemos o que aconteceu. Aí o texto quer saber quantas mentiras ele falou. A gente sabe que ele falou 3 verdades, mas a gente não sabe quantas mentiras. Tá? Então nós equacionamos aqui. Agora sim a gente vai substituir o V, né, pelo valor que a gente já sabe qual que são 3 mentiras. 3 verdades, perdão. E a gente vai encontrar quantas mentiras ele falou. Então, continuando aqui, ó, raciocínio. 4 mais, eu vou colocar entre parênteses a próxima informação. Vocês vão entender o porquê. Para cada mentira que ele falar, o nariz aumenta 6 centímetros, certo? Então, vou colocar aqui, ó, mais 6M. Por que 6M? Por exemplo, se ele falar uma mentira, então para cada uma mentira é 6 centímetros que o nariz cresce.
Então 6 vezes 1, se ele falar uma mentira, o nariz cresce 6 centímetros. Se ele falar duas mentiras, no lugar de M eu vou colocar 2. 6 vezes 2 é igual a 12. Então o nariz vai ter crescido 12 centímetros. E assim por diante. Tá bom? A mesma ideia é para as verdades que ele diz. Então eu coloco aqui, ó, menos 2, porque para cada verdade que ele falar, o nariz vai diminuir 2 centímetros, por isso esse sinal é negativo. Eu vou colocar aqui menos 2V. Tá legal? Vamos lá, continuando. Após esse período, o nariz ficou igual a 16 centímetros. 4 mais vezes mais é igual a mais. Tiro para fora o 6M. Mais vezes menos, menos. 2V vem para fora também. É igual a 16 centímetros. Tá. Continuando. Eu estou fazendo passo a passo para ficar o mais didático possível, tá? Poderia pular algumas etapas aqui, não é o caso. Tem gente que vai assistir essa videoaula, vai estar mais adiantado. Tem gente que vai assistir que vai ter algumas dúvidas. Estou tentando sanar todas elas. Vamos lá. Mais 6M. Eu não sei o valor de M. Menos. Eu sei quantas verdades ele disse. Tá? Tá no texto. Foram 3 verdades. Então vou substituir 3 por V. Então vai ficar 2 vezes 3. É igual a 16. 4 mais 6M menos 2 vezes 3 é igual a 6. 16. Tá. Aqui, pessoal, a gente está numa situação em que a gente tem uma incógnita, que é o M. Exatamente a informação que o texto pediu. Quantas mentiras que ele falou. Certo? Tá. Então, a gente vai continuar aqui, ó. Vou passar essa informação para cá. 4 mais 6M menos 6 é igual a 16. Então a gente tem uma equação com uma incógnita. A gente vai isolar essa incógnita para a gente encontrar o valor dela. Eu vou fazer 6M é igual a 16. Esse 4 ele está positivo, passa para o outro lado, negativo. Esse 6 está negativo, passa para o outro lado, positivo. Quando a gente troca um termo de lado da equação, a gente inverte a sua operação. O 4 está somando, vai subtraindo, o 6 está subtraindo, vai somando. 6M é igual a 16 menos 4 é igual a 12, mais 6. 6M é igual a 12 mais 6, 18. O 6 está multiplicando o M, então ele passa para o outro lado dividindo. M é igual a 18 dividido por 6. M ficou muito junto aqui, ó. M é igual a 18 dividido por 6, 3. O que esse 3 representa? Quantas mentiras que ele falou. Então ele falou 3 mentiras. Ok? A gente pode até tirar a prova aqui, ó. Se a gente voltar nessa equação aqui, ó, que foi o início de tudo, né? A gente pode substituir o 3 no lugar do M, o 3 no lugar do V, e a gente resolvendo, a gente vai ver que um lado da equação vai ser igual ao outro lado, ou seja, essa operação tem que ser igual a 16. Tá? Aqui não tem espaço no quadro para a gente fazer isso. Eu acho que dá para fazer aqui, pessoal. Vou tentar fazer aqui, ó. Tirar a prova só para a gente aproveitar mais a aula. De qualquer forma, a resposta certa é a letra B, de bola. Eu vou tirar a prova aqui, ó. Só para vocês verem aqui, ó. Vou copiar esta equação. Tá legal? Vou fazer aqui, ó.
4, vou fazer um pouquinho menor para caber aqui, tá? Eu já vou tirar para fora aqui, no caso, esses valores, tá? Então, dentro do parênteses, já colocando assim, ó, nesse formato. A gente está partindo daqui. Então, vai ficar 4 mais 6m. Eu já vou substituir. Vocês já entenderam o processo? No lugar de m não vale 3? Então, vou multiplicar aqui, ó, 6 vezes 3. Vou colocar entre parênteses, para ficar melhor. Tá bom? Menos 2 vezes 3, que V vale 3. Vou colocar aqui mais esse menos aqui. É igual a 16. Ou seja, nós encontramos o valor de m, que é igual a 3. Então, se a gente resolver esse lado da equação, tem que ser igual ao outro lado, porque isso aqui é uma sentença, né? 4 mais 6 vezes 3, 18. Mais vezes menos, menos 2 vezes 3, 6. É igual a 16. Logo, ó, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer direto essa conta aqui, ó. Não dá para fazer aqui. 4 mais 18 vai dar 22. Menos 6 é igual a 16. 22 menos 6 é igual a quanto? É igual a 16. Logo, 16 é igual a 16. Aqui a gente tirou a prova, viu? A gente fala na matemática tirar a prova. A gente tem uma incógnita na equação, a gente encontra o valor dela, depois a gente volta na equação, substitui o valor e um lado tem que ser igual ao outro lado, porque uma equação é uma sentença matemática. O que é uma sentença? É uma afirmação, tá? Falando de uma forma simples. Essa equação está nos afirmando que esse lado, se a gente resolver esse lado da equação, substituindo os valores dessas variáveis, dessas incógnitas, esse lado tem que ser igual a esse lado. Por isso que ficou 16 igual a 16. Ok. Tá legal? Penso que eu fui bem didático. Aqui a gente aplica a regra dos sinais, né? Para soma e subtração. Sinais diferentes, conserva o sinal do número maior, que é positivo 22, e subtrai 22 menos 6, 16. Conserva o sinal do número maior, que é positivo, que é o 22. Pessoal, a gente tem o Instagram, né, o Facebook, o nome é o mesmo, Semente Exata. A gente tem também o TikTok. Então, agradeço a todos aí por acompanhar o nosso trabalho. A gente vai postar muitas videoaulas sobre diversos assuntos, dentre eles a Olimpíadas da Matemática. E muito obrigado, né? Um abraço aí a todos e que o grande arquiteto do universo abençoe a vida de todos nós. Amém.